Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Aqui é o professor William Rossi e nessa aula você vai aprender as perguntas mais usadas com what, when e where. What é o que, when é quando e where é onde. Esse tipo de pergunta a gente usa com muita frequência no dia a dia, então vai ser essencial para melhorar o seu inglês, melhorar a sua conversação. E se você escutar esse vídeo 10 minutos por dia, daqui a alguns dias você vai ter adquirido muitas dessas perguntas já no seu repertório. E no final de cada sequência, a gente vai fazer um pequeno teste para avaliar o quanto você já conseguiu absorver dessa aula. Então vamos começar com perguntas usando what, que significa o que ou qual. Então, a primeira pergunta é: que horas são? Como a gente faz essa pergunta em inglês? Para perguntar que horas são, a gente vai dizer what time is it? What time is it? What time is it? Na hora de pronunciar essa pergunta, você deve pronunciar o T aqui uma única vez. Então você fala what time e não what time. Não divide aqui, não pronuncia duas vezes o T. What time e aqui você emenda. Is it? What time is it? Qual é o seu nome? Uma pergunta muito simples, muito comum. Vamos colocar aqui. What's your name? What's your name? What's your name? Você pode escutar algumas pessoas falando what's your name? What's your name? Quando as pessoas falam rápido, às vezes você pode ouvir algumas pessoas falando assim. Então elas emendam o what, your e falam what's your name. Então o som do S acaba sumindo. O que você está fazendo? Para fazer essa pergunta, a gente diz what are you doing? What are you doing? What are you doing? O que você está fazendo? Aqui também pode acontecer de você escutar falantes nativos pronunciando rápido. Então é comum que eles emendem aqui what you are. Então você vai ouvir eles pronunciando water. Water. Como se fosse um som de R aqui. What are you doing? What are you doing? O que você acha? Então você vai perguntar what do you think? What do you think? Aqui o verbo pensar ou achar é think, tem o TH aqui que a gente deve pronunciar com a língua entre os dentes. What do you think? Ok? Mas se você não consegue falar o som exato ainda, não tem problema, vai aproximando até você conseguir. Como essas perguntas com what são muito comuns, é comum também que eles falem rápido e eles emendem as palavras. Então aqui você pode ouvir pessoas emendando what do you e eles pronunciam what do you. What do you think? What do you think? Como se fosse what do you think? What do you think? O que aconteceu? Então, para fazer essa pergunta, em inglês vai ser what happened? What happened? What happened? O que aconteceu? Aqui na hora de pronunciar happened, você não pronuncia esse E aqui, tá? Então você fala happened. Happened. What happened? Sobre o que você está falando? Em inglês vai ser what are you talking about? What are you talking about? Aqui também a gente pode falar, você vai ouvir as pessoas falando mais rápido como water. Então esse what are você pode ouvir como water. What are you talking about? What are you talking about? Em português a gente costuma começar as frases com preposições, então a gente faz o sobre, a gente coloca o sobre aqui no começo. Em inglês eles colocam no final da pergunta, tá? Então você não coloca esse sobre aqui no começo. Eles sempre vão começar com what e deixar o sobre aqui no final, o about. Qual é o problema? Para fazer essa pergunta, você pode usar a frase What's the matter? What's the matter? What's the matter? Você também pode usar no lugar de matter, você pode usar problem. What's the problem? Também está perfeito. What's the problem? O que você quer comer? Então você vai perguntar What do you want to eat? What do you want to eat? Naturalmente as pessoas não vão falar tudo separado assim. Eu estou pronunciando separado para você poder ouvir cada palavra,
O natural é as pessoas irem emendando algumas palavras. Então aqui o what do you, você pode ouvir pessoas falando what you, é como se fosse what you. Aqui o want com o to é muito comum eles pronunciarem wanna. Então, what do you wanna eat? Então você vai ouvir pessoas falando assim, what do you wanna eat? What do you wanna eat? Você pode optar por falar mais devagar ou mais rápido. É importante que você consiga entender quando eles falarem rápido, que vai ser o natural de um falante nativo. O que é isso? Para fazer essa pergunta, a gente fala what is that? What is that? Muita gente se confunde quando vê isso e ouve o that, porque a pessoa acaba associando que deveria ser this. Você pode usar what is this, que seria o que é isto. É que em português a gente acaba misturando isso com isto, mas o correto seria, se alguma coisa está próxima de você, é isto, então em inglês vai ser this. Se alguma coisa está longe de você, mais perto de quem está ouvindo, então seria isso em português. Em inglês se usa that para isso. Então that você usa para isso ou aquilo e o this para isto. O que você disse? A gente vai dizer what did you say? What did you say? Falando normalmente, what did you say? Então aqui você pode ouvir as pessoas emendando o did you como did you. What did you say? What did you say? O que está acontecendo? Então você vai dizer what's going on? What's going on? What's é a contração de what is, né, o que está. What's going on? Essa expressão eles usam para falar sobre o que está acontecendo. Você também poderia falar what's happening, porque muita gente já aprendeu a palavra happen, que é acontecer. Então, se você falar what's happening, também está correto. Só que é bem comum as pessoas falarem what's going on? What's going on? O que você fez hoje? Então, em inglês vai ser what did you do today? What did you do today? Falando normalmente, what did you do today? What did you do today? O que você precisa? Então você vai perguntar what do you need? What do you need? E falando mais rápido, what do you need? What do you need? Então você emenda essas três palavras e pode pronunciar what do you? What do you? What do you need? What do you need? O que você gosta de fazer? Você vai dizer what do you like to do? What do you like to do? E falando mais rápido, what do you like to do? Então aqui, novamente, a gente pode emendar what do you? What do you like to do? Qual é a sua cor favorita? Então você pergunta, what's your favorite color? What's your favorite color? What's your favorite color? Então, naturalmente, falando mais rápido, what's your favorite color? Então, aqui, what's e o your, você ouve junto, what's your. What's your favorite color? What's your favorite color? A palavra cor, o pessoal acaba pronunciando com som de O, mas não é exatamente um O, é um A. Color, color. What's your favorite color? What's your favorite color? O que você faz para viver? What do you do for a living? Essa pergunta geralmente as pessoas fazem para saber qual é o seu trabalho, a sua profissão, qual que é a sua ocupação para ganhar dinheiro, para viver, né? Então, o que você faz para viver seria equivalente a perguntar o que você faz da vida, né? Qual que é a sua ocupação. What do you do for a living? What do you do? Aí emendando aqui, né? What do you do for a living? What do you do for a living? What do you do for a living? O que você quer dizer? Então você vai perguntar what do you mean? What do you mean?
É uma perguntinha muito comum, então eles também vão emendar, vão falar rápido, então você vai ouvir como what do you mean? What do you mean? What do you mean? O que você quer dizer? What do you mean? O que devemos fazer agora? What should we do now? What should we do now? Então, falando naturalmente, what should we do now? What should we do now? Como está o tempo? Então, você vai perguntar, what's the weather like? What's the weather like? É uma expressão, tá? Então, talvez você ache estranho a construção aqui, mas é uma pergunta comum para se perguntar como está o tempo, como está o clima. What's the weather like? What's the weather like? O que há de errado? Em inglês você pergunta, what's wrong? What's wrong? Essa é bem simples. Wrong significa errado mesmo. Então, what's wrong? What's wrong? Agora vamos fazer o nosso primeiro teste. Foram 20 perguntas aí das mais usadas em inglês com what. Agora eu vou fazer um teste com 10 dessas perguntas para ver se você já conseguiu, já vai conseguir lembrar algumas delas. Então, vamos começar. Então, a primeira pergunta, o que significa what do you like to do? What do you like to do? Você pode pausar o vídeo para pensar um pouquinho, eu já vou te dar a resposta na sequência. Significa o que você gosta de fazer. Próxima, what's your name? What's your name é qual é o seu nome. What do you think? What do you think? Significa o que você acha. What's the matter? What's the matter? Significa qual é o problema. What do you want to eat? What do you want to eat? Significa o que você quer comer. What do you need? What do you need? Significa o que você precisa. What did you say? What did you say? Significa o que você disse. What is that? What's that? O que é isso? What should we do now? What should we do now? Tradução é o que nós devemos fazer agora, ou o que nós deveríamos fazer agora. What's your favorite color? What's your favorite color? Qual é a sua cor favorita? Agora vamos para perguntas mais usadas com when. Depois você me diz aí nos comentários como foi o teste para você, quantas você conseguiu acertar. Agora, perguntas mais usadas com when. When significa quando. Então vamos ver quais são as mais usadas aí para você incorporar no seu repertório. Primeira pergunta é, quando é o seu aniversário? Perguntinha bacana, né? Então em inglês você pergunta, when is your birthday? When is your birthday? Você pode emendar também when is e pronunciar tudo junto. When is. When is your birthday? E aqui também o aniversário a gente tem o TH, que é sempre pronunciado com a língua entre os dentes. Birthday. Birthday. Quando você vem? When are you coming? When are you coming? When are you coming? Próxima é, quando você chegou aqui? Então vai ser, when did you get here? When did you get here? Aqui você vai ouvir também as pessoas emendando o did you. When did you get here? Às vezes eles emendam as três, tá? Então você pode ouvir pessoas falando when, um som de D aqui, e ainda emendar com o you. Então você escutaria when did you get here? When did you get here? Então é como se você escutasse when you get here? When you get here? Quando você tem tempo? When do you have time? When do you have time? Então aqui também você pode emendar, você não precisa emendar, você pode falar separado, o importante é que você consiga entender quando eles falarem rápido. Então aqui você pode escutar pessoas falando when do you have time? Então aqui também when do you have time? Alguém pode estar pensando, mas when do you e when did you tem a mesma pronúncia? Sim, acaba tendo a mesma pronúncia quando eles juntam aqui. E aí você vai saber a diferença pelo contexto da frase. Quando é a reunião? When
is the meeting? Aqui você pode falar meeting ou meeting. Como eu falo inglês americano, normalmente eu falo meeting. Os britânicos não costumam emendar esse T, né, pronunciar esse T como se fosse um R, mas no inglês americano isso é muito comum. Aqui você pode emendar também, então você fala when's the meeting? When's the meeting? Quando vamos sair? Então vai ser when are we leaving? When are we leaving? When are we leaving? Aqui é sair no sentido de você ir embora de onde você está. Não é sair com os amigos ou sair com algum parceiro. Aí, nesse caso, se você vai sair para passear, aí você trocaria aqui por going out. Aí seria quando nós vamos sair, mas sair para se divertir, para ir num restaurante. Se você está falando sair realmente, deixar algum local, aí você usa leaving. When are we leaving? Ou, no outro contexto, when are we going out? Quando começa? Quando você está se referindo a algum evento, um filme, a alguma atividade. When does it start? When does it start? When does it start? Então, o it aqui se refere a alguma atividade que está dentro do contexto da conversa. When does it start? Quando você vai voltar? When will you be back? When will you be back? Aqui você emenda também will com you, fica will you. When will you be back? Quando você acorda? When do you wake up? When do you wake up? Aqui, naturalmente, as pessoas vão emendar wake up. When do you wake up? Quando é o prazo? When is the deadline? Deadline é o prazo. Então, when is the deadline? Quando isso aconteceu? Então, em inglês a gente vai dizer when did that happen? When did that happen? When did that happen? Aqui é a mesma coisa que a gente já falou na outra questão. Isso, a gente pode colocar that, né? Significa that. Se você está falando isto, aí você poderia usar o this aqui, sem problemas. Quando é o próximo ônibus? When is the next bus? When is the next bus? Aqui, next, a gente tem a letra T. Muitas vezes, quando as pessoas estão falando rápido no meio de uma frase, eles acabam omitindo esse T na pronúncia. Então, você vai ouvir como when is the next bus? Tá? Então, esse T, você pode não pronunciá-lo, você muitas vezes vai ouvir sem o T aqui. When is the next bus? When is the next bus? Fica até mais fácil de falar. Quando você precisa disso? Então, vai ser when do you need it? Então, falando naturalmente, as pessoas vão dizer when do you need it? A gente dá ênfase no need e o it sai mais suave. Então é need it. Aqui você emenda também, need it. When do you need it? When. Aí algumas pessoas emendam aqui o do you como do. When do you need it? Tá? Então, dependendo da pessoa, você pode ouvir pessoas pronunciando when do you need it? When do you need it? Aqui o D, você vai ouvir também muitas pessoas pronunciando como um R, porque no inglês americano, a letra D entre vogais é muitas vezes pronunciada com um R na fala rápida. Então, você vai ouvir when do you need it? When do you need it? Mas se você falar tudo separado, não tem problema, as pessoas vão entender, obviamente. Quando podemos nos encontrar? Então, aí a gente diz when can we meet? When can we meet? When can we meet? Essa é tranquila. Quando você está livre? Então, em inglês vai ser when are you free? When are you free? When are you free? Quando você vai para o trabalho? When are you going to work? When are you going to work? Então, mais naturalmente, when are you going to work? When are you going to work? Quando é a festa? When is the party? When is the party? Aqui a festa, você pode pronunciar party com esse T com som de R ou party, sem problemas. When is the party? Ou when's the party? Quando você a viu pela última vez? Então vai ser
When did you last see her? When did you last see her? Então aqui você pode emendar essas palavras aqui, ó. When you, então, when did you, você pode ouvir pessoas falando when you last see her. Aqui também você pode ouvir o her sem o H. Então algumas pessoas vão falar see her. When did you last see her? When did you last see her? Mas, claro, você pode falar when did you last see her? Quando você costuma almoçar? When do you usually eat lunch? When do you usually eat lunch? When do you usually eat lunch? Quando você pode terminar isso? When can you finish this? When can you finish this? Então aqui, can you, tá? When can you finish this? Então aqui na verdade teria que ser isto, né? O correto, porque this seria isto. Mas como eu falei, é comum no nosso dia a dia a gente misturar, tanto é que eu fiz isso aqui, né? A gente acaba usando isso para qualquer situação. Mas em inglês, então, tem essa diferença. Se está próximo de você, é this. Se não está próximo, é that. Agora, vamos fazer o nosso segundo teste sobre o when. Vamos ver quantas questões com when você consegue lembrar. Então, a primeira é, when is your birthday? When is your birthday? O que significa? Quando é o seu aniversário? Segunda, when did you get here? When did you get here? Significa quando você chegou aqui. Próxima é when do you have time? When do you have time? Significa quando você tem tempo. When does it start? When does it start? Tradução é quando começa algum evento, alguma atividade. When will you be back? When will you be back? Significa quando você vai voltar. When is the deadline? When is the deadline? Significa quando é o prazo. When did that happen? When did that happen? Significa quando isso aconteceu. When can we meet? When can we meet? Significa quando podemos nos encontrar. When are you free? When are you free? Significa quando você está livre. Próxima é when do you usually eat lunch? When do you usually eat lunch? Significa quando você costuma almoçar. Agora vamos para as perguntas mais usadas com where. Então vamos começar com onde você está. Então, para falar isso em inglês, a gente diz where are you? Where are you? Where are you? Então, bem simples. Onde você mora? Então, em inglês, a gente vai dizer where do you live? Where do you live? Where do you live? Where do you live? Então, se você ouvir um falante nativo falando rápido, é provável que você ouça algumas pessoas falando do para do you. Mas você pode falar separado sem problemas. É só para você estar preparado para ouvir e entender quando eles falarem rápido. Where do you live? Para onde estamos indo? Então, em inglês você vai dizer where are we going to? Where are we going to? Então, em inglês, a gente coloca o para aqui no final. Em português, a gente costuma usar no começo, mas em inglês eles vão jogar para o final. Então, você não coloca o to aqui na frente, tá? Então, where are we going to? Onde fica a farmácia mais próxima? Então, em inglês vai ser where is the nearest pharmacy? Where is the nearest pharmacy? Where is the nearest pharmacy? Onde você foi? Em inglês vai ser where did you go? Where did you go? Where did you go?
Então, quando as pessoas falam mais rápido, elas vão emendando as palavras. Então, você vai ouvir as pessoas falando did you. Where did you go? Where did you go? E você pode ouvir, inclusive, pessoas falando rápido, juntando tudo isso aqui. Então, você pode ouvir pessoas falando where'd you go? Where'd you... Então, é como se você ouvisse isso aqui, ó. Where'd you go? Ok? Mas você pode falar where did you go sem problemas. Onde está o meu telefone? Então, em inglês você diz where is my phone? Where is my phone? Where is my phone? De onde você é? Em inglês vai ser where are you from? Where are you from? Where are you from? Onde fica o banheiro? Em inglês vai ser where is the bathroom? Where is the bathroom? Banheiro você também pode usar a palavra restroom quando você estiver falando de um banheiro público num aeroporto, numa rodoviária, num shopping. Então você vai ver inclusive esse nome escrito em placas de sinalização, restroom. Mas você pode perguntar para alguém usando bathroom também, que normalmente é um banheiro de uma casa, mas no dia a dia não tem problema. Você pode falar então, where is the bathroom? Ou where is the restroom? Onde você comprou isso? Então, em inglês vai ser where did you buy that? 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 Como eu já falei no outro caso, você pode escutar, não significa que todo mundo fala rápido assim, mas você pode ouvir algumas pessoas juntando essas três palavras e pronunciando where'd you. Where'd you buy that? Where'd you buy that? Então, esteja preparado para ouvir isso aqui. Onde você trabalha? Então, em inglês é where do you work? Where do you work? Where do you work? Where do you work? Onde você deixou o celular? Então vai ser where did you leave the phone? Where did you leave the phone? Where did you leave the phone? E aqui também você pode ouvir pessoas juntando tudo falando where'd you? Where'd you leave the phone? Where'd you leave the phone? Onde fica o restaurante? Então você diz where is the restaurant? Where is the restaurant? Where's the restaurant? Where's the restaurant? Próximo é para onde você está indo. Então em inglês você vai dizer where are you headed? Where are you headed? Where are you headed? Esse headed é uma expressão, é um verbo, na verdade, que eles usam para indicar para onde você está indo, qual é o seu destino. Então, por isso que essa pergunta é assim, where are you headed? Você também poderia perguntar usando o verbo go, aí seria where are you going? Então, também poderia ser usado, só que essa é uma expressão comum, é uma pergunta comum de se fazer nessa forma mesmo. Where are you headed? Onde eu posso encontrar isso? Então, você diz where can I find it? Só que falando naturalmente, as pessoas fazem essas junções. Então, elas vão falar where can I find it? Where can I find it? Where can I find it? Onde você estacionou o carro? Então, você diz where did you park the car? Where did you park the car? E aí, falando mais naturalmente, você vai fazendo as emendas. Where did you park the car? Ou,
Pode-se emendar as 3 palavras aqui e usar where'd you park the car? Where'd you park the car? Where'd you? Ok. Onde estão as minhas chaves? Então, em inglês você diz where are my keys? Where are my keys? Where are my keys? Onde devemos nos encontrar? Então você vai dizer where should we meet? Where should we meet? Where should we meet? Onde você viu isso pela última vez? Então você pergunta where did you see it last? 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 Onde é a reunião? Where is the meeting? Ou meeting. Where is the meeting? Where is the meeting? Normalmente, reunião, você pode falar meeting, mas você vai ouvir muito, principalmente falantes americanos, pronunciando meeting, como se esse T fosse um R. Meeting. As 2 formas estão corretas. Where is the meeting ou where is the meeting? Onde posso conseguir ajuda? Where can I get help? Aí aqui a gente emenda também. Where can I get help? Where can I get help? Where can I get help? E agora vamos fazer o 3º teste. Vamos ver quantas perguntas com where você já consegue identificar. Então, primeira é where are you? Então, o que significa where are you? A tradução é onde você está. Segunda, where do you live? Se alguém te perguntar where do you live, a pessoa está perguntando onde você mora. Terceira, where is the nearest pharmacy? Where is the nearest pharmacy? Se alguém te fizer essa pergunta, a pessoa quer saber onde fica a farmácia mais próxima. Where did you go? Where did you go? Então, essa pergunta significa onde você foi. Próxima é where is my phone? Where is my phone? A tradução dessa pergunta é onde está meu telefone ou meu celular? Where is the bathroom? Where is the bathroom? Se você ouvir essa pergunta, a pessoa quer saber onde fica o banheiro. Próxima é where do you work? Where do you work? Você faz essa pergunta para saber o quê? Para saber onde a pessoa trabalha, onde você trabalha. Where did you leave it? Where did you leave it? Então, aqui eu estou perguntando onde você deixou isso. Where should we meet? Where should we meet? Qual é a tradução dessa pergunta? Então, o significado é onde devemos nos encontrar ou onde deveríamos nos encontrar. Where are my keys? Where are my keys? Então, eu estou perguntando onde estão as minhas chaves. E é isso, galera. Se vocês gostaram, deixa um like aí, se inscreve no canal para você acompanhar as aulas e deixa aí nos comentários o que você está achando e qual outros assuntos você quer praticar aqui no canal. E a gente se vê na próxima.